Olá, povo cerqueirense, boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo aqui. A princípio eu tive essa ideia de estar levantando esse documentário sobre a cidade de Cerqueira César, né? A cidade que faz amigos, e eu acredito que mais de 99% do povo cerqueirense não conhece a história da própria cidade, né? Por isso, eu pesquisei, andei atrás de várias pessoas aqui em Cerqueira César e todos me indicavam esse cara que está aqui do meu lado, né? Adalto Munhoz, historiador oficial da cidade de Cerqueira César, está aqui com a gente. Muito obrigado, Adalto, por dar essa oportunidade pra gente. A gente tá podendo ter essa conversa, esse papinho aqui legal aqui pra gente estar, né, conversando e entendendo como iniciou Cerqueira César, porque tudo iniciou-se, né, com o nome Três Ranchos, pelo que eu sei, pelo pouquinho que eu sei. E hoje, ao decorrer de todos esses anos, se tornou Cerqueira César, né, Adalto? Pode se apresentar para o pessoal e vamos bater esse papo gostoso, esse papo legal aqui. Bom, eu, cerqueirense, né, sempre brinco que eu sou cerqueirense da Gema, sou nascido no centro da cidade aí, e desde o meu tempo de menino sempre tive curiosidade de conhecer a origem, a história de Cerqueira César, e por isso eu me empenhei sempre em muitas pesquisas, ouvi pessoas bem antigas, pessoas que conheceram até antes da cidade existir. Quando eu era menino, conheci pessoas que já eram centenárias e lúcidas, então essas pessoas me passaram muitas informações. Interessante, Adalto. O Adalto, ele é o historiador oficial da cidade de Cerqueira César, pessoal. Eu não conhecia ele pessoalmente, conheci ele através de indicações de muitas pessoas que eu fui atrás perguntar, né, tentar resgatar histórias da cidade. Como eu não conhecia, eu também sou novo, né? E todos me indicaram o Adalto, e agora a gente vai perguntar para você, Adalto. Vamos perguntar aqui como Cerqueira César começou, onde começou, como é que é a história de tudo. Eu espero, pessoal, que vocês prestem muita atenção nessa história, para quem gosta da terra-mãe nossa aqui, né? Nascidos de Cerqueira César, né? Como começou Cerqueira César, Adalto? Bom, nós temos, para poder entender a origem de Cerqueira César, nós temos que ir lá no início para a Vila do Macuco, que inicialmente chamava-se Água do Cateto. Depois que mudou o nome para Macuco. Cateto todo mundo sabe que é um tipo de um porquinho do mato, e o macuco é uma ave. Bom, haviam as fazendas, e ali onde está, hoje já pouca coisa tem, a igreja e poucas casas, ali foi uma vila, na época uma vila progressista, onde tinha tudo, né? Tinha açougue, alfaiataria, farmácia, teve tudo ali. E essa parte de cá era desconhecida. Nunca ninguém aqui tinha os índios caiuás, tinha tribo de índio, então ninguém vinha para cá. Mas para lá existiam as fazendas próximas ao rio Paranapanema. E toda a colheita de milho, café, tudo que era feito, era levado em comitiva até Botucatu, porque a estrada de ferro Sorocabana, ela vinha de São Paulo até Botucatu. Inclusive, um dos meus grandes informantes foi um senhor que nessa época ele era um menino de 12 anos e ele já era carreiro. E então aqueles carros de boi demoravam dias e dias para chegar lá, descarregavam para o trem levar para São Paulo, e aí traziam do trem o que não tinha ali, né? Sal, tecido, o que não tinha. Com o passar do tempo, o trem chegou em Avaré. Aí, em Avaré, diminuiu o caminho deles, né? Já não precisava ir tão longe. E um dia, o chefe da estação de Avaré, uma estação que ainda o prédio lá embaixo, no centro da cidade, ainda existe esse prédio, né? Lugar em que o pessoal de Cerqueira ia embarcar essa mercadoria para São Paulo. Ele falou assim: olha, faz muito tempo que a estrada de ferro seguiu para frente. Então seria interessante que vocês vissem lá, porque pode ser que o trem já esteja mais perto de vocês do que aqui. E aí eles começaram a prestar atenção lá no Macuco e ouviram um dia bem longe, bem o apito do trem. Aí formaram um grupo
e vieram fazendo uma picada no meio da mata, em cima de onde existe hoje o asfalto. Qual asfalto? O asfalto atual que chega no Macuco. Ah, ali que é. Porque eles vieram em cima do espigão. Porque se fizesse ali, descer, como é o relevo lá, o carro de boi ia ter dificuldade para subir depois. Então eles vieram por cima de um espigão. E vieram vindo fazendo a picada do mato. Quando chegaram aqui, ali onde está a estação ferroviária, existia uma estaçãozinha de madeira e 3 ranchos alojamento dos ferroviários. Como tinha caído o Império, houve uma crise financeira. Então, o trem ficou parado aqui 10 anos, era o terminal. Cerqueira César ficou sendo o terminal da ferrovia. Como não tinha nome, o lugar não tinha nome, tinha aqueles 3 ranchos dos ferroviários, começaram a chamá-lo, os próprios ferroviários são especialistas em dar nome para lugar, isso eu sei, né, tenho muito contato com eles. Então colocaram o nome de 3 ranchos, então o trem saía às 6 horas da manhã de São Paulo, chegava às 6 horas da tarde em 3 ranchos. No dia seguinte saía às 6 da manhã de 3 ranchos e ia para São Paulo. E aí o pessoal descobriu que ficou mais fácil e começaram a vir embarcar tudo aqui. Vinha com os carros de boi, ficou perto. E aí também começou a questão do pessoal que queria viajar para São Paulo, de tomar o trem, os passageiros. Então vinham, só que para poder, nessa época eles tinham que sair de madrugada para poder chegar aqui e tomar o trem das 6 e chegar de noite, embora de noite perigoso. Ainda era um lugar que tinha animais selvagens. Aí foi que houve uma ideia de Joaquim José Esteves, que nós chamamos de JJ Esteves, um imigrante português. Ele tinha uma fazenda lá no lado do Macuco. Ele então teve a ideia de fazer uma pousada ali próxima onde está a jaqueira. Então ele fez uma pousada ali, aquela pousada rústica, logicamente, né? Então aquela pousada serviria para quem ia tomar o trem de manhã, já vinha um dia antes, dormia, comia e viajava de manhã. E quando chegava, também jantava, dormia, no dia seguinte ia embora para o Macuco. Com o tempo, acontece que com o tempo foi pessoas se aglomerando ali em volta e já a cidade foi nascendo, né? A cidade foi nascendo desse jeito assim, espontaneamente. Cerqueira César, que tem gente que tentaram durante muitos anos criar fundadores. Cerqueira César é uma cidade que não tem fundador oficial, não existe uma pessoa que fala assim, vou fazer uma cidade nesse lugar, então ele desenha. Isso aconteceu com Manduri. Manduri é uma cidade que foi planejada e teve um fundador, porque essa pessoa, um engenheiro, desenhou a cidade. Você pode ver que Manduri é uma cidade tudo com ruas duplas, tudo, né? Cerqueira César não, nasce espontaneamente. Então, se existe alguém, como disse o pessoal do Sistema Estadual de Museu, CISEM, falou, quando eles vieram fazer um trabalho aqui, falaram, se existe realmente alguém que tem mérito de fundador, seriam aqueles ferroviários construtores da ferrovia. Então eles ficaram aí durante 10 anos e a cidade, eles foram assim, bem dizer, a pedra fundamental disso. A ferrovia é a pedra fundamental de Cerqueira César. Se o trem não tivesse chegado aqui, a cidade nunca teria existido, né? Então, a cidade foi crescendo, crescendo, crescendo e não tem fundador oficial. O fundador oficial é esses ferroviários, como eu acabei de falar. Acontece que depois, conforme a cidade passaram-se 10 anos, o trem chegou aqui em 1896, no dia 1º de novembro de 1896. Ficou 10 anos parado. Depois de 10 anos, em 1906, quando já começou a ter verba para continuar a ferrovia, aí então que seguiu para frente. Aí a gente sabe que a ferrovia foi até na barranca do Rio Paraná, lá em Presidente Epitácio, mas até então eram locomotivas a vapor que faziam esse transporte aí. E Cerqueira César teve assim fez um sucesso muito grande
durante a época da plantação de café. Cerqueira César chegou entre 1903 e 1904 ser a maior receita de embarque de café da ferrovia. Vinha aquele monte de vagões, eram todos colocados ali para embarcar o café, porque Cerqueira César virou uma grande produção desse fruto, né? E Cerqueira César chegou a ser chamada a cidade do Ouro Verde, por causa do café. E então, depois desse tempo então, que a ferrovia seguiu para frente, Cerqueira César cresceu tanto que tornou-se município. Ao tornar-se município, em 1917, o pessoal pergunta por que Cerqueira César? Quem é? Esse homem foi ele que é o fundador da cidade? Não, ele não é o fundador da cidade. José Alves Cerqueira César nasceu numa fazenda em Guarulhos, numa fazenda naquela região que vai para Nazaré Paulista. Eu estive na entrada dessa fazenda, onde ele nasceu. E então ele era um advogado, morou em Itapetininga, morou em Itu, e se aventurou na política, se tornou vice-governador do estado de São Paulo. Naquele tempo não se chamava governador, chamava-se presidente, e o estado não chamava estado, chamava-se província. Então, ele foi vice-presidente da província de São Paulo, que seria o vice-governador do estado. E algumas vezes, quando o governador precisou se ausentar, ele foi quem assumiu e exerceu a função de governador também. Ele está sepultado no cemitério da Consolação, em São Paulo. Já estive na sepultura dele mais de uma vez. Então, José Alves Cerqueira César é um patrono que a cidade recebe essa homenagem. Ele recebe essa homenagem da cidade com o nome dele, uma homenagem póstuma, porque ele já não estava mais vivo. Então, o nome dele continua aí perpetuando. Eu não queria deixar de falar também sobre a questão seguinte. Cerqueira César, em 1930, se torna uma cidade de um fluxo muito grande na produção de algodão. Aí a primeira riqueza de Cerqueira é o café. A segunda riqueza é o algodão. Aí Cerqueira César já não é mais chamada de cidade do Ouro Verde, ela é chamada de cidade do Ouro Branco. Porque aí muita gente veio para cá para trabalhar com algodão. Tanto que nós temos ainda os prédios ali na cidade ainda, que veio a Sambra, Anderson Cleito e a Votorantim, que estão os prédios lá ainda como testemunha disso. Era embarque de algodão, aquilo direto, diariamente, trem saindo carregado de algodão. Então, essa segunda grande riqueza de Cerqueira. Cerqueira César vem ter a sua terceira riqueza depois com o leite, tornando-se uma bacia leiteira. Cerqueira César foi considerada a cidade do requeijão, porque aqui fabricava-se o melhor requeijão do estado. E quando as pessoas contavam, quando eu era menino, eu via as pessoas contando que tinha os meninos que já eram todos homens, né, adultos, né? Eles eram meninos nessa época que tinha um tabuleiro cheio de requeijão, e conforme o trem chegava, o pessoal já sabia que ia poder comprar o requeijão. Eles então já ficavam com o dinheiro para os meninos ir vendendo o requeijão nas janelas ali do trem. Então Cerqueira César tem três grandes riquezas: café, algodão e o leite. E o nosso doce de leite, né? O nosso doce de leite, que na época fabricava-se muito, depois ficou um tempo que não se fazia nem queijo nem leite, assim de forma comercial, mas depois teve uma fábrica que produziu muito doce de leite. Então Cerqueira César tem essa tradição do café, do algodão e do leite, né? E nunca se parou de fazer queijo, né? De grupos pequenos, no sítio, sempre, como até hoje a gente compra queijo e ainda mantém-se a tradição de comprar um queijo gostoso. Tem muita gente que faz queijo artesanal na região, dentro do município, fazendo queijo. E Cerqueira César
foi emancipado, então recebe o nome de Cerqueira César, pelo o presidente, que seria o governador do estado na época, Altino Arantes. Puxa, eu vou fazer uma cobrança, que em Piraju existe uma rua com o nome dele. Esse homem merecia uma homenagem em Cerqueira, porque foi ele quem elevou Cerqueira César à categoria de município, né? Então merecia realmente ter o nome dele numa rua aí, algo bem importante, porque ele faz parte da história de Cerqueira César. Como que é o nome dele? Altino Arantes. Altino Arantes. E existe lá perto de Osasco um bairro muito grande que chama Presidente Altino, que na verdade é homenagem a ele, né? Em cima das coisas que você contou, Adalto, para explicar certinho pro pessoal, os 3 ranchos que deu origem ao primeiro nome do nosso município, ele era situado ali onde hoje é a estação? Olha, a gente nunca ficou sabendo exatamente. Como o terreno da ferrovia para baixo é grande, então deveria ser para o lado de baixo ali, para o lado da Capitão Moura Leite, esses 3 ranchos. Porque o alicerce da estação, eu achei ele existe, e ele está entre a plataforma da estação atual com o muro da rodoviária. Então a estação era ali, eu sei até o lugar onde é. Agora, eu cheguei a dar muitas aulas para as crianças das escolas, vinha ali dar aula e mostrar, as crianças mexiam, achavam. E agora não sei por que de repente colocaram cimento por cima ali, né? Cobriram onde era o alicerce original. Foi tampado. Tampado, mas o alicerce está ali embaixo ali. Então, agora os 3 ranchos ficam para o lado de baixo. Então, não é rancho de índio, nem rancho de boiadeiro. O pessoal gosta muito de essas coisas de rodeio, de boiadeiro, essas coisas. Então, eu fiz um estudo profundo. Cerqueira César, naquela época em que era um sertão bravo, é conhecido como Boca do Sertão, toda essa região nossa aqui hoje, até Ourinhos, era considerada como Boca do Sertão. Não houve rota de boiadeiro, coisa nenhuma aqui, porque a boiada saía do Rio Grande do Sul, ela passava pela região de Mafra, em Santa Catarina, subia o Paraná e ia sair Capão Bonito, Itapetininga, São Paulo. Sorocaba, São Paulo. Então a rota do boiadeiro é lá, não é aqui. Aí um dia uma pessoa falou para mim assim, mas coloca só para ficar bonito. Eu falei, não, você não pode mentir, a história não pode ser mentirosa. É verdade. Então, por exemplo, alguém colocou um chifre no brasão de Cerqueira. Não tem nada a ver aquele chifre como um berrante. Não, Cerqueira César tem a história com o café, com o algodão, com o leite e não com boiadeiro. Teve nada a ver não tem nada a ver com boiadeiro, porque inclusive eu estou preparando um livro muito bem documentado, onde tem um mapa, que eu consegui esse mapa, onde mostra o desenho da rota dos boiadeiros, que não era aqui. Entendeu? Entre esse ano e o ano que vem, se Deus quiser, eu vou lançar esse livro. Tá bem adiantado ele, né? Então eu vou mostrar, tem mais coisas que não dá para a gente falar numa conversa dessa. Então, no livro vai estar mais detalhado. A intenção desse livro é que seja um livro, não é um livro de história como as outras cidades fazem. Faz um livro lá que ele começa a ler, o coronel, não sei quem. Esse livro é um livro, portanto, que ele vai se chamar Compêndio de História de Cerqueira César. É um livro para os estudantes estudarem na escola, porque eu sempre achei que toda cidade deveria ser estudada a história da cidade na escola. Realmente. Né? Então esse livro está sendo um livro para ser estudado pelos alunos na escola. Então é um livro, a pessoa quando ele terminar o tempo dele na escola, ele sai dali sabendo a história, não só a história do Brasil, como a história também da cidade dele. Do município que ele reside. Do município. Sim. Outra coisa que eu ouvi falar, Adalto, voltando um pouquinho lá na parte do trem, eu tenho certeza que inúmeros, acho que todos os moradores de Cerqueira César não sabem disso.
aquela parte ali, onde fica o supermercado Cerqueira César ali, aquilo ali era o triângulo que o trem fazia para retornar? Explica isso aí pra gente. Sim, porque dos últimos tempos, todo mundo viu as locomotivas elétricas americanas correndo aí que tinha 2 cabines, né? Então a locomotiva elétrica não precisa virar ela, né? Só que a locomotiva a vapor, ela só tem frente. Então ela chegava até ali perto onde tem o final ali da rua Adolfo Maza. Aí ela fazia... Trem não faz ré, trem faz maromba. Ela fazia uma maromba, ela ia fazendo aquela maromba de Fasto até no fundo do mercado do Cerqueira César. Aí abria a chave, ela saía contornando de frente já e entrava de novo na plataforma pronta para voltar para São Paulo. Então ali, aquele lugar ali... Por isso é um triângulo ali. É um triângulo ali. É o único lugar na cidade que o quarteirão é um triângulo, né? É um triângulo. E também você vê que a continuidade da linha, ela segue pela rua Domingos Firassi, entrando pela Vila Nossa Senhora de Fátima lá, e contorna, e lá em cima tem um pontilhão abandonado, que é um pontilhão histórico. Esse pontilhão é histórico, e o trem passava por baixo e por cima passava-se a estrada que ia para Águas de Santa Bárbara. Por que esse pontilhão é histórico? Você quer saber? Porque nessa época, em 1932, quando houve a Revolução Constitucionalista, surgiu o meu pai. Meu pai era um homem que, quando eu nasci, ele já tinha uma certa idade, ele já era tinha idade até para ser meu avô, né? E então meu pai fez parte do grupo dos soldados que protegiam a cidade na Revolução de 32. E no museu tem uma foto com todos eles e o delegado e o prefeito Avelino Pereira junto lá. Só que nessa ocasião correu um boato que havia um exército enorme de paulistas em Cerqueira César esperando o trem carregado de gaúcho chegar para bombardear o trem. Bombardear o trem. Então vinha vindo um trem carregado de gaúcho lá do lado de Ourinhos, vinha vindo. Então, como o trem tinha que primeiro passar lá em cima no alto da colina e passar embaixo daquele pontilhão, o que eles fizeram? Eles esconderam, pararam o trem lá e armaram as metralhadoras toda lá do alto para bombardear a cidade. Lá de cima eles destruiriam a cidade. Cerqueira? Só que aí o delegado, meu pai contava isso, que o delegado falou assim: vocês tiram a farda de vocês e some, porque se eles verem vocês de farda, aí vocês vão morrer mesmo. Então todos eles foram obrigados a ficar em casa paisando. E ninguém tinha coragem de ir lá e falar que aquilo era uma mentira. O que aconteceu? Padre Giuseppe Giulianetti, conhecido popularmente como Padre José Giulianetti, um homenzinho franzino, baixinho, magrinho, ele tomou a coragem, levantou de madrugada num dia de geada e pegou acompanhando a linha e chegou até lá no alto lá. Quando eu viram o padre chegando, o chefe deles lá, que esse padre veio fazer aqui? Ele pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos bombardear a cidade porque tem um exército de paulista lá para que vai bombardear o trem. Eu falei: isso é tudo mentira. Não existe nada lá. Vocês podem ir embora e coloquem essas metralhadoras em cima do trem e vão embora daqui o quanto antes. Aí ele falou: mas o senhor garante? Garanto. Então o senhor vai na locomotiva junto com o maquinista? Vou. O maquinista estava também como refém ali, né? Sim. Aí colocaram, ele ficou esperando ali as horas todas, colocaram tudo em cima do trem, embarcaram e o trem desceu a colina, chegou e falou: vocês só vão parar para mim descer. E vão embora. E foram embora. Então, com isso, o padre José Giulianetti, ele é um herói. É verdade. É um herói cerqueirense, ele é de origem italiana, mas é um herói porque ele salvou a cidade da cidade ser bombardeada, ser destruída, tudo pela metralhadora dos gaúchos. Então, eu sempre... Que história interessante, hein? Sim, então eu sempre falo pro pessoal que tem que preservar aquele pontilhão,
colocar uma placa lá, ser tombado com um monumento histórico, porque isso daí isso é uma coisa séria, isso não é brincadeira. E esse pontilhão a gente consegue ter acesso a ele? Consegue. É um pouco complicado para ir, mas dá para ir. Tentar fazer algumas imagens lá de drone, que é muito interessante. É interessante, sim. Eu posso até te mandar umas imagens, eu tenho umas imagens legal, dele. Interessante. Vamos fazer isso assim. Quem tem umas imagens bonitas, que fez uma imagem muito bonita lá, foi os dois irmãos, o Marquinho e o Rodolfo Pareja. Os dois irmãos Pareja fizeram uma imagem muito bonita do pontilhão. Eu vou mandar para você. Manda sim. Tenho certeza que eles vão ficar contentes de ir na tua mão. De ser adicionado ao documentário, né, Adalto? Outra coisa que eu ouvi há pouco tempo atrás, Adalto, mudando um pouquinho o assunto, não sei se é verdade, estou perguntando da forma mais ignorante possível aqui, né? É verdade que Cerqueira César já foi, sei lá, entre aspas, patrimônio de Avaré? Quer dizer, na verdade, quando Cerqueira César surge, Avaré é uma cidade bem mais velha, né? Avaré já é uma cidade centenária, já nos anos 60 que ela completou o centenário dela. Então, uma cidade, quando ela surge assim, ela fica ligada a uma maior. Então, não que Cerqueira César seria assim, um tipo de distrito, né? Isso. Um distrito de Avaré. Então, recebia muitas coisas, orientação, ajuda, tudo da cidade, porque é pequenininha, ainda está começando, e a outra já é estruturada, inclusive até padre, essas coisas vinha tudo de Avaré. Então, depois que Cerqueira César se emancipa em 1917 e torna-se município, né? Então, Avaré foi próprio. Eu sempre brinco que Avaré no início foi mãe, né, de Cerqueira, né? Mãe de Cerqueira. Por isso que são duas cidades que têm sempre que ser muito amigas. Eu ouvi falar isso aí, só que até então eu não tinha certeza do que era verdade, do que... galera, a gente teve um papo aqui bem gostoso com Adalto Munhoz, né, Adalto? Você acha que faltou alguma coisa, Adalto, pra essa galera saber? Olha, os detalhes a gente guarda para o livro, né? Isso mesmo, galera. O Adalto tá para lançar um livro, talvez no ano que vem, Adalto? Isso, até o ano que vem, se Deus quiser, esse livro vai sair. E tá aí, galera, vocês ouviram aqui só um pouquinho do que foi Três Ranchos a Cerqueira César, né? E no livro do Adalto, quando ele lançar, comprem, estejam adquirindo o livro, galera, para vocês estar aí por dentro, né, Adalto? Totalmente da história da nossa terra-mãe, né? Da nossa cidade, que eu amo muito de coração. Confesso isso em vídeo para toda Cerqueira César, que essa cidade eu amo, tenho de coração um amor, um carinho por essa cidade. Sou nascido, sou criado aqui. E é isso. Tem mais alguma coisa a dizer, Adalto? Olha, eu quero dizer assim que toda a minha intenção sempre foi de mostrar, assim como eu tenho um sentimento nativista por Cerqueira César, como você acabou de contar o teu sentimento nativista, o seu amor por Cerqueira César, eu também tenho um amor por Cerqueira César. Eu deixei muitas vezes de ir embora daqui por outras oportunidades para mim poder ficar, porque eu acho que um filho que ama a sua mãe, ele não vive longe dela, ele vive junto dela. Um filho que ama a sua mãe, ele fica perto dela e faz tudo para engrandecer ela. Então essa foi sempre a minha intenção de fazer isso. Mas eu vou te contar uma coisa, hein? Vai ter muito mais coisas. Cerqueira César é muito mais interessante, muito mais grande do que você possa imaginar e do que muita gente possa imaginar. Existe um personagem chamado José Herculano Pires, que morou em Cerqueira César, foi um grande jornalista, um escritor, que ele chegou aqui adolescente, menino, quase adolescente, e ele teve um amor tão grande por Cerqueira que ele chegou até o fim da vida a dizer: nasci em Avaré, mas a minha terra natal é Cerqueira César. E tudo que esse livro tem, toda a minha descoberta, as minhas pesquisas é em cima do livro que é uma biografia dele. Vão descobrir que em Cerqueira César, nos anos 30, aconteceu a maior revolução literária do Brasil. E isso é ele que afirma, não sou eu. Aqui em Cerqueira? Aqui em Cerqueira. E no livro vai contar tudo Olha só, detalhadamente. Pessoal,
Aí dá para vocês terem ideia do solo que a gente pisa, né? Sim. Adalto. Ele escreveu um livro dedicando a Cerqueira César chamado Os Sonhos Nascem da Areia. Areia porque Cerqueira César é cerrado. Bioma. Tem uma areia, né? Tem saibro duro embaixo, mas tem areia por cima, né? Sim. E é uma cidade bem niveladinha. Eu amo. Gostosa, né, Adalto? Não tem muita subida. É a mãe terra, né? A mãe terra cerqueirense. É muito bom. O Cerqueira César é fantástico. Eu gostaria de agradecer, Adalto, pela oportunidade que você deu pra gente de estar tendo esses minutos de conversa aqui. Gostei muito de ter te conhecido também, porque eu não te conhecia. Até então eu não te conhecia. Vim, assim, ouvido falar de você já, mas até então não conhecia a sua pessoa, né, pessoalmente, né? Então foi um prazer ter conhecido você, Adalto. E muitíssimo obrigado. Mas eu também fiquei muito feliz de conhecer você, sua esposa, sua filhinha. Sim. E que Deus... Tá dando trabalho aqui, ó. Criança é saúde, né? É saúde, saúde, verdade, né? É verdade. É Muito obrigado. Galera, brigadão. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Quer se despedir da galera, Adalto? Sempre fazendo pulsar o coração cerqueirense, Cerqueira César acima de tudo, gente. Ame Cerqueira César, porque essa é a nossa terra-mãe.